Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, seja derramada abundantemente em vossos corações. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me acompanha, que é inscrito do nosso canal, mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Lição do segundo trimestre, que tem por tema os valores do reino. Hoje nós estaremos aprendendo a lição de número 9, que tem por tema orando e jejuando como Jesus ensinou. Mas Jesus ensinou a orar, ensinou a jejuar? Sim, o nosso mestre ele não só ensinou, como praticou todas as coisas. Hoje nós estaremos mais uma vez juntos aprendendo esta lição da EBD do segundo trimestre, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Deus continue lhe abençoando. Te convido a ficar até o final desta aula, dessa lição que vamos aprender juntos. Te convido também, você que não é inscrito do nosso canal, nos abençoa aí com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu like, com o seu compartilhamento. Nos ajude a cada dia mais a estar incentivado para divulgar o reino dos céus. Nos ajude e Deus continuará com as suas bênçãos sobre a sua vida. Vamos para a aula de hoje. Juntos vamos aprender aqui mais uma lição que com certeza trará grande edificação para a nossa vida. Vamos para a aula. Qual a importância que você, cristão, dá para a oração e jejum na sua vida? Você sabe o que é oração, o que é jejum e como devem ser feitos à luz do que Jesus ensinou? Antes de nós entrarmos na lição, antes de nós entrarmos, no que vamos aprender nessa lição, fica aí uma pergunta, uma reflexão para nós cristãos. Qual é a importância que você, cristão, dá para a oração e para o jejum na sua vida? Você sabe o que é oração, o que é jejum, como deve ser feito à luz do que Jesus ensinou? É isto que nós vamos aprender mais uma vez nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue nos dando sabedoria, continue nos dando entendimento para entender, para transmitir aquilo que Jesus ensinou. Deus abençoe a todos os professores, aqueles que vão ministrar essa aula no próximo domingo, dia 29, e que nós tenhamos sabedoria e entendimento para entender aquilo que Jesus não somente ensinou, mas também praticou, deixando como exemplo para você, para nós cristãos. Texto áureo. Disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o Senhor, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Eles fizeram esta separação de obreiros, orando e jejuando, jejuando e orando, as duas coisas mais importantes na vida do cristão e o que vamos aprender hoje nesta lição. Verdade prática. A oração e o jejum, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do cristão. A oração e o jejum é que nos traz força para vencer, traz uma vida piedosa para o cristão. Leitura bíblica em classe.
está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 5, 18 e 5. Capítulo 6, versículo 5, versículo 18 e 5. Lemos. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui são os que oram para ser visto pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto. O teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui são os que oram para ser visto por Deus. Então, tem duas observações aí. O primeiro são aqueles que oram para ser visto pelos homens. E o outro são aqueles que oram para ser visto e ouvido por Deus. Porque somente Deus pode ouvir e responder às nossas orações conforme a sua vontade. E orando não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Repetição de palavra de forma mecânica, de forma aquela palavra todos os dias se torna uma rotina, uma mecânica. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos perdide. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Observação: condição para receber o perdão de Deus, para o perdão diário de Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam também o seu galardão. Aqui são os que jejuam para ser visto pelos homens. Olha a observação. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aqui são os que jejuam para ser visto por Deus. Então nós temos duas classes de pessoas aqui já. Aquelas que oram para ser visto pelos homens e aquelas que oram para ser visto por Deus. Aqueles que jejuam para que os homens o vejam e aqueles que jejuam para que Deus os veja. Introdução. Nós vamos ver aqui nessa lição os textos que estiver em vermelho, que eu for passando aqui, e os textos que estão em vermelho são os meus comentários. São o comentário dos textos da lição. E o que não estiver em vermelho é a nossa lição da escola bíblica, é o que está na revista. O que está em vermelho não está na revista, mas o que está em branco ou em preto está na revista. Introdução. Nessa lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou, é importante. Por isso estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum, ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte.
Vamos ver como Jesus ensinou a orar e a jejuar. Comentário. Como eu disse, o que está em vermelho não está na lição. É um comentário que a gente preparou aqui. Talvez alguém pode perguntar, para que estudar sobre oração e jejum, já que é algo que todo cristão de alguma forma já ouviu falar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus deve ser sempre ensinada e relembrada. Em segundo lugar, iremos perceber no decorrer da lição que muitas coisas que aprendemos sobre oração e jejum não estão alinhadas com o que de fato a palavra de Deus ensina. Existe muito achismo. Isso quer dizer que existem coisas que foram ensinadas de forma exageradas. Exigem mais do que Deus exige, como faziam os fariseus e escribas. E outras coisas que não nos ensinaram, temos dúvida, e por isso não praticamos. Aí está o nosso comentário da introdução que nós demos no slide antes, e aí a gente deixa o nosso comentário. Tópico 1. A oração é um diálogo com o Pai. Subtópico 1. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas de confissão. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma para com Deus de forma de confissão. Aí, nesse quadro, tem bastante versículo para você parar o vídeo aí e lê-lo todos. Eu vou ler com você aqui um versículo de Daniel, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos, tem do 3 ao 15 selecionado aí, mas nós não vamos ler todos para que a aula não fique muito intensa. Capítulo 9, versículo 3, que diz assim: 3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebelde, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Neste versículo de Daniel, fica bem claro que a oração ela é um diálogo com Deus e uma confissão. O comentarista descreve de uma forma bem simples e objetiva o que é oração. Um diálogo, uma conversa da alma com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação, e essa comunicação precisa ser constante. Podemos ler e meditar na palavra de Deus, mas se não orarmos, seremos insensíveis à verdade das Escrituras para a nossa própria vida. Deus tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, e ela chama-se oração. Deus tem várias formas de falar com o homem, mas o homem só tem uma forma de falar com Deus, é a oração. A oração é um ato da alma, mediante o qual nos pomos sobre os cuidados de Deus, pois reconhecemos em qualquer ocasião em que oramos que dependemos de Deus e que temos limitação que só pode ser supridas por por Deus. Somente Deus pode suprir as nossas petições, as nossas necessidades. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, em sonhos, em visões, pela palavra, através de um louvor, usando alguém, mas nós, os seres humanos, só temos uma opção para falar com Deus, que é a oração.
Oração de ação de graça é um louvor a Deus por bênçãos recebidas. Ela vem de um coração cheio de gratidão a Deus. Isso nos muda, isso nos ajuda, isso nos ajuda a não se esquecer do que Deus fez e do que Ele é capaz de fazer para não nos tornarmos ingratos. A oração de ação de graça é um louvor a Deus por bênçãos recebidas. Ela vem de um coração cheio de gratidão a Deus. Isso nos ajuda a não se esquecer do que Deus fez e do que Ele é capaz de fazer para não nos tornarmos ingratos. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente as nossas orações é a busca da glorificação a Deus. Santificado seja o seu nome. É de máxima importância que o próprio Deus seja referenciado, honrado, glorificado e exaltado. Nas nossas orações é de máxima importância que Deus seja louvado, glorificado, honrado, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome santo e precioso de Jesus. Em nossas orações e em nosso viver diário, devemos ter o máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível que o expõe à vergonha pública. É por isso que estamos estudando os valores do reino, para que o Espírito Santo aplique as verdades ao nosso coração e haja transformação de caráter. Mas também devemos pedir, suplicar, perseverar em nosso pedido, como Daniel. Daniel lá em Babilônia, no capítulo 6, ele persevera em seu pedido. E a mulher sírio-fenícia, lá em Mateus capítulo 15, aquela mulher que está com a sua filha endemoniada na sua casa, com problema de espírito, e ela vai até Jesus e clama, e pede, insiste na sua oração, no seu clamor. Jesus parece não estar lá respondendo, parece não estar lá ouvindo, mas Jesus está atento ao que a mulher está falando, ela persevera, ela é insistente, ela busca, é assim que devem ser as nossas orações. A resposta de Deus para quem o busca, incessantemente. Lucas 18:1 diz que nós devemos orar sempre sem desfalecer. Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer em Efésios 6:18, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, capítulo 12, versículo 23, bem como da igreja primitiva, Atos 12, quando Pedro está preso e Tiago, a igreja está intercedendo por eles. A oração intercessória tem muito poder. A intercessão pressupõe sofrer. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fossem nossas as dores alheias. A necessidade faz com que nós oramos por nós, mas o amor nos faz com que intercedemos por pessoa que nem mesmo conhecemos. É dizer a Deus que nós importamos com o sofrimento do próximo. Ainda podemos ver outro exemplo de oração intercessória. Abraão intercedeu por Sodoma, uma cidade pecaminosa, uma cidade cheia de iniquidade. Abraão intercedeu por ela. Gênesis 18. Moisés intercedeu por Israel quando Israel peca lá no deserto, que Deus propõe a destruição do povo. Moisés se coloca na brecha. Êxodo 32, versículo 10 e 12. Jó, pelos seus amigos, todos nós conhecemos essa história. As orações relativas à experiência do exílio são feitas com o mesmo espírito de intercessão, mas com uma ênfase maior na humildade, na confissão e no arrependimento. Por exemplo, as orações de Daniel, Esdra e Neemias. Estes três homens, as orações deles são intercessórias, mas com sentimento, com espírito, com ênfase na humildade e no arrependimento, porque o povo
havia pecado, saído da presença de Deus. E estes três homens, Daniel, Esdra e Neemias, se colocam na brecha. Esdra, Daniel e Neemias se colocam na brecha pelo povo. Subtópico 2. Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas 18, como nós já falamos, devemos orar sempre e nunca desfalecer. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Esdras 8 e 21. Vamos ler. Esdras 8 e 21. Esdras capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum, olha aí o que Esdras está fazendo, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O povo Esdras pediu e o Senhor moveu. Oração e jejum, e o Senhor Deus moveu em favor do povo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveravam em oração. Jesus é o nosso grande exemplo de valorizar a oração. Ele não tinha natureza pecaminosa e mesmo assim viveu uma vida de oração. Estava em perfeito relacionamento com o Pai. Tinha uma comunicação constante com Ele. Sabemos dos vários períodos que Jesus tinha de oração, mas não sabemos o que ele falava com o Pai em seus momentos íntimos de oração com ele. Ele orava em oculto e recebia o que precisava em oculto. Isso é maravilhoso de se meditar. A vida de Jesus em oração precisa nos chamar a atenção para vivermos também uma vida de oração. A vida de Jesus registrada nos evangelhos é uma vida de oração, especialmente em Lucas. Jesus tinha o hábito de se retirar para um lugar isolado, a fim de orar muitas vezes antes do nascer do sol e até mesmo durante toda a noite. Jesus orava constantemente. Lucas menciona a oração nas ocasiões da grande crise do ministério do Senhor Jesus, no batismo, na escolha dos 12 apóstolos, na confissão de Pedro e na transfiguração. Subtópico 3. A Bíblia nos ensina que a oração é direto. Portanto, vos orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6 e 9. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos e a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar.
e a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração, ela é dirigida a Deus em nome do Senhor Jesus. A oração é feita em nome de Jesus porque é por meio dele que fomos reconciliados com o Pai. Ele mesmo nos ensinou que deveríamos orar assim. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Versículo 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então peça que o Senhor te dará. B. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois a Escritura revela formas diversas de orar, em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelho, com as mãos estendidas, etc. Não há uma postura, você não precisa se posicionar para orar, só posso orar de joelho. Não. Só posso orar sentado, só posso orar andando, só posso orar falando. Não. Não existe uma postura específica para a oração. Jonas, por exemplo, orou aonde? Dentro do grande peixe. Então, não há nem momento e nem posição. Podemos orar a qualquer momento. Quando vamos a uma consagração ou trabalho de oração na igreja, se existe um período de oração de joelho e se não estamos com nenhum problema de saúde, ou tomando conta de alguém ou prestando serviço no templo, devemos dobrar os joelhos e orar. Porém, jamais podemos pensar que Deus responde muito mais uma oração de joelho do que uma oração em pé ou sentado. Isso não tem base bíblica. Nos ajoelhamos em sinal de humilhação, mas podemos estar de joelhos e com o coração exaltado. Deus procura um coração que é aquebrantado e contrito. Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não adianta você estar de joelho e com o seu coração exaltado. C. Horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Salmo 55, versículo 17. Temos o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus manda orar o dia inteiro. Para os judeus devotos havia 3 turnos de oração por dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Daniel também seguia esses turnos, mesmo estando no cativeiro, e os apóstolos mantiveram esse costume. Atos 3, quando eles estão subindo para o templo, era 3 horas da tarde. Existem pessoas que oram à meia-noite, outras pela madrugada, outras ao amanhecer, outras ao meio-dia, outras 3 da tarde, outras 6 da tarde e outras na variação do dia. O que importa é ter um hábito de oração diário, mas uma vez é preciso dizer que não é o horário que torna a oração eficaz, e muito menos faz de nós melhores um do que os outros. Importantíssimo. D. O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ou no outro lugar solitário. Marcos capítulo 1, versículo 35. A ideia é de intimidade, de momento a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Aqui aprendemos, por exemplo, que aqueles que oram nos montes ou em vigília não são melhores do que aqueles que oram em casa. Importante essa parte também. Porque tem muita gente que acha que Deus ouve mais a oração que está feita no monte, numa vigília, do que dentro da sua casa. Não.
A oração tem que ser feita de jeito, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, para que Deus receba as orações. E o decoro da oração. O decoro da oração diz respeito à sinceridade, decência e referência no ato de orar. Tem gente hoje que dobra o joelho para orar com o celular na mão, não sabe se olha o celular ou se vai para a oração. A oração tem que ser feita com referência. A oração tem que ser feita com decência. Você tem que parar aquele momento, esquecer de tudo, você vai falar com o Pai. É isso que deve ser o momento de oração. F. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. João capítulo 15, versículo 7. Por outro lado, existem vários impedimentos para não termos nossa oração respondida. Iniquidade no coração, recusa em ouvir a lei de Deus, coração afastado de Deus, separação pecaminosa de Deus, perversidade. Olha aí quanto pode impedir a nossa oração. Estão todos os versículos aí para você acompanhar aí na tua casa. Para o vídeo e leia esses versículos. Oferecimento de sacrifício sem valor, oração para ser vista pelos homens, orgulho em jejuar e dizimar, falta de fé, dúvida ou mente dúbia, pedido errôneo para gastar em prazeres pessoais, a desconsideração com marido ou esposa. Este subtópico combateu os excessos que são vistos entre nós e causa divisões terríveis, pois tem vários cristãos que se acham mais santos porque só oram de boca no pó. A duração de sua oração é maior e ora nos montes e vigília, etc. Não há nada de errado em orar dessa forma. O que está errado é a acepção com aquelas pessoas que não seguem essa mesma forma. Você não pode fazer uma acepção de pessoas só porque você vai ao monte, você ora mais horas do que aquelas pessoas que oram no seu lar, que oram nos templos. A oração ela tem que ser feita de forma de um diálogo com Deus, com o coração voltado, a alma voltada para Deus. Síntese do tópico 1. Na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. A nossa oração deve fielmente glorificar a Deus e suplicar pelas nossas necessidades ou dificuldades. Tópico 2. A oração que Jesus ensinou. Subtópico 1. Jesus não condenou a oração em público. Olha aí, Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é a oração. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Aquela oração cheia de enfeites, quer enfeitar a oração para que as pessoas que estão ouvindo te causam uma ostentação. Não, a oração não é isso, a oração é para ser vista e ouvida por Deus. Ser uma pessoa que se autopromove no mundo já é algo lamentável. Agora imagine alguém que usa essas coisas de Deus para se autopromover. É complicado, hein? O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e mesmo assim preferia gloriar-se em suas fraquezas. Paulo queria que através do seu caráter transformado e da mensagem que ele pregava fosse aceito seu ministério. Ele não se autopromovia, apesar das experiências que tinha com Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver a minha vida ou ouvir a minha mensagem. Olha a palavra de Paulo.
Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si, mas age com humildade. Subtópico 2. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entram no teu aposento e fechando a tua porta, em Mateus 6:6, não significa que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, o ensino de Cristo, em Mateus capítulo 6, em ênfase, não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de quem tem a mente e o coração transformado. Orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homem, mas do Pai que estás no céu. Glória a Deus. A nossa recompensa não vem dos homens da terra, ela vem de Deus. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Volte lá e vá ver esse vídeo, assista, que será de edificação para a tua vida. Um lugar secreto também nos livra das distrações. Aquele lugar íntimo, secreto, te livra de todas as distrações do mundo. Nesse caso, um cômodo da nossa casa, as consagrações, trabalhos de orações em monte podem nos ajudar em relações a distrações. Muitas vezes, por incrível que pareça, sentimos dificuldade de nos concentrar em oração no templo, pois muitas pessoas, ao invés de orar, ficam andando de um lado para o outro conversando, etc. Hoje em dia está difícil mesmo você chegar no templo, conseguir dobrar o seu joelho e orar, porque as pessoas não param, ficam passeando dentro do templo. Mas de nós até dobrarmos os joelhos, mas não nos desligamos do celular. Deus quer intimidade conosco, falta referência em muitos de nós. Subtópico 3. Não useis de vã repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava os longos períodos de orações, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Olha aí em Crônicas, Neemias. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus ouvirá. Hoje é o que nós vemos nesse século. É com tristeza que pode ser dito que muito de nós achamos que barulho é sempre um sinal de manifestação de Deus. Existem muitos gritos, seja em oração, louvor e pregação, que chegam a causar até dor de cabeça. É por isso que pessoas acabam dizendo que Deus não é surdo. É triste ver hoje essa geração. Síntese do tópico 2. O Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vã repetições. Tópico 3. Oração e jejum. Subtópico 1. Oração e jejum. Uma combinação perfeita. Oração e jejum. Uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Temos 1 Samuel, temos 2 Crônica, temos Esdras, temos Neemias, temos em Lucas, em Atos, a igreja primitiva. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostra também dependência total de Deus nos momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Oração e jejum é uma combinação perfeita.
Para que seja aceito, deve ser o jejum acompanhado de justas e piedosas intenções. O jejum verdadeiro é aquele que envolve abstências da iniquidade e dos prazeres ilícitos. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Age como nação justa que jamais abandonaria a lei de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não presta atenção. Olha o que esse povo está dizendo lá em Isaías capítulo 58, versículo 1 ao 7. Olha o que esse povo está se debatendo com Deus. Debatendo com Deus. Isaías 58. Leia esse capítulo. O povo está dizendo: nós estamos jejuando e porque o Senhor não está prestando atenção em nós. Olha o que esse povo está dizendo. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou-lhes dizer porque eu respondo. É porque jejuam. Vou-lhes dizer por que eu não respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmo, enquanto isso oprime seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como um junco ao vento, veste-se de pano de saco e cobre-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Este é o tipo de jejum que desejo. Solte os que foram presos injustamente, aliviam as cargas dos seus empregados, liberte os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se esconda dos que carecem de ajuda. Olha aí o tipo de jejum de oração. O povo estava fazendo coisas para se. O povo estava jejuando, descendo a cinza, mas estava escravizando, estava trazendo ali, acorrentando pessoas. Não é desse tipo que Deus estava se agradando. Subtópico 2. Os aspectos bíblicos sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Deuteronômio 9, versículo 18. Jonas capítulo 3, versículo 5. O da lamentação fosse por causa de um sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E o evento espiritual de grande concentração dos fiéis, como no caso do envio de missionário e a escolha de homens para a obra de Deus. Pela lei mosaica havia um jejum anual no dia da expiação. Lá na lei havia um dia para esse jejum. Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer das 6 horas ao pôr do sol às 18 horas, às 12 horas. Juízes 20 e 26. Jejum de 7 dias, em 1 Samuel, de 3 semanas em Daniel, de 40 dias em Êxodos, nos meses 5º e 7º, Zacarias 7,5. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Então temos várias práticas e depois 2 vezes por semana é o que os fariseus faziam. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Os hipócritas fariseus, eles oravam por tradição, tornou aquela coisa mecânica ali, como um robô,
mas Jesus orava de forma espontânea. O jejum é para nos aproximar de Deus. Posso fazer jejum por outras causas? Exemplos: filhos, cônjuge, ministério, vida conjugal, vida financeira, saúde, causas impossíveis, libertação e etc. Na verdade, o jejum é um ato de autonegação, de satisfazer um desejo de se alimentar com comida para se alimentar espiritualmente. Ele envolve também demonstração de humilhação e dependência de Deus em diversas situações, como já vimos anteriormente. Uma vez que eu entenda isso, posso orar e jejuar por qualquer causa, desde que essa causa esteja relacionada com a glória de Deus e com o avanço do seu reino. Exemplo: posso orar e jejuar pela vida financeira? Posso, desde que a minha motivação não seja ter mais dinheiro para a minha família e esquecer de abençoar a obra de Deus e os necessitados dentro da minha possibilidade. Por isso, pois se estou recorrendo a Deus para me abençoar, preciso ser grato a Ele e usar generosidade para com a sua obra. O mesmo se aplica a filhos, cônjuge, ministério, vida conjugal, saúde, causas impossíveis e libertação. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Alguém pergunta: posso orar para Deus me abençoar financeiramente? Sim, desde que você não vá esquecer que você precisa abençoar a obra de Deus e aqueles que precisam também. Subtópico 3. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais que sejam diante do perigo, que seja diante da tristeza ou da tentação. No texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, o ensino de Jesus também a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade. Por isso, pois nosso Senhor ensina: unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca o quê? A glória de Deus. Muitos do que jejuavam asseguravam-se de que os demais soubessem que eles estavam realizando esse ato devoto, assumindo uma atitude abatida, pulverizando cinza sobre as suas cabeças, ou deixando de lavar e de ungir os cabelos. Mas tudo isso é inútil. Jesus está nos lembrando de que quando uma pessoa jejua, ela deve fazer isso com um ato de adoração e não para sua autopromoção. Esse é um bom princípio para aplicar em todas as nossas atividades religiosas. O que quer que façamos deve ser motivado por um desejo de agradar a Deus e não pela preocupação com o que os outros pensarão de nós. Devemos fazer somente por um motivo: agradar o nosso Pai. Síntese do tópico 3. A oração e jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Conclusão da nossa aula: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constante benefício para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo moralista e utilitaristas. O que você acha de, depois de estudar a presente lição, começar a orar e jejuar com mais frequência por causas que envolvem a glória de Deus do seu reino? Isso inclui sua vida espiritual,
a vida de sua família, a igreja que você congrega, o lugar que você mora e muitas outras coisas você pode suplicar a Deus. Essa lição nos ensinou sobre a necessidade que temos de viver uma vida de oração e jejum. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando tua vida, que esta aula da EBD traga edificação para a tua vida, para a tua casa. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua inscrição. Muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Que Deus continue te abençoando. Nós estaremos depois postando mais conteúdo da palavra de Deus, como esta lição riquíssima para a nossa vida. Fica aí todos os versículos, como nosso comentário sobre a lição. Você leia, você assiste, que trará grande edificação para a tua vida. Deus continue te abençoando e mais uma vez, até breve, que nós estaremos aqui em nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.